vocês, dentro da nossa profissão, provável origem das doenças. Quantos de nós, né, ainda vivemos as nossas doenças e às vezes a gente não tem noção, nós não temos, mas por que isso me apareceu? Por quê? A gente sempre pergunta, né? E por que eu? Então, eu que fiz uma especialidade, foi medicina do trabalho. Dentro da medicina do trabalho, nós utilizamos o chamado triângulo epidemiológico. Ou seja, é um triângulo onde existe o agente, o hospedeiro e o meio, por assim dizer. Onde esse triângulo, o intercâmbio entre tudo isso, se houver um intercâmbio positivo, nós estamos sem doença. Quando esse intercâmbio assola, nós temos um período patogênico. Onde essa fase aqui ainda é uma fase onde começou o problema vai se caminhando e vai chegar até a doença em si. Então veja bem, esse é um período patogênico, período pré-patogênico, ainda não existe os sintomas, os sinais e sintomas que a gente chama. E aqui já existe. Então vamos falar aqui, agente, hospedeiro e meio. Um dos agentes, ruído. Tá? O cara que trabalha o dia inteiro com a lata, batendo. O hospedeiro é ele e o meio. Se ele não corrigir o problema usando protetor auricular, se ele não tentar diminuir esse ruído, ele vai chegar numa fase onde ele vai, o quê? Tá? Até chegar à surdez. Então, quando chega com a surdez, como é que você vai corrigir aqui? Você tinha que corrigir aqui. Quer um outro exemplo? Acidente vascular cerebral. AVC. Ou um derrame. É uma outra patologia. Eu, gordo. O agente, sal. Hipertensão arterial. O meio onde eu vivo é cheio de sal. Não faço exercício nenhum. O que eu estou procurando? Eu vou passar uma época sem problema nenhum. Daqui a pouco eu vou começar a tratar a minha pressão arterial e eu vou chegar no acidente vascular cerebral. Começou aqui. Adianta eu corrigir aqui? Intervir aqui? Não. É o equilíbrio que nós estamos falando. É este aqui, onde existe uma influência de lá para cá, daqui para lá e assim por diante. Desde que haja um equilíbrio entre esses três, nós não vamos ter doença aqui. Quer um outro exemplo? Amputação do dedo do diabético. A amputação. Quer um outro? Hemodiálise.
A amputação. Como é que começou o diabetes lá? O agente, quem que é? Do diabetes? O açúcar. Açúcar. O meio que ele vive. Ele come com açúcar, come doce, come essas rosquinhas que a gente faz aí, doce. É gostoso, não é gostoso? Mas não pode. Como o hipertenso não pode comer com sal. O diabético não pode comer com açúcar. E por raios, o diabético é sempre hipertenso. Que é as duas coisas. Ah, mas eu não posso nem sal nem açúcar. O que eu vou fazer? Ninguém pediu para ter hipertensão arterial nem diabetes. Se você tem que começar a cuidar aqui. Porque senão, vai chegar aqui. Chega aqui é amputação mesmo, não tem o que fazer. Chega aqui, você tem que fazer hemodiálise, porque o rim dele já foi para o beleléu. E isso nós temos em todos os setores da nossa vida. Quer um exemplo? O dia que você for na tua casa e pagar uma conta de luz, conta de água ou de luz, acima de R$200 conta de água. Vai pagar a conta de água. Duzentão? Mas é muita coisa. O que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu lá. Ou é um vazamento, é o meio onde você vive. Ou alguma coisa está acontecendo, a mulher vai tomar banho, o marido vai tomar banho, é 1 hora com o chuveiro ligado, você vai ver as contas aqui. Então, cabe a todo instante nós fazermos uma análise do nosso dia a dia. O carro quebrado, aqui, quebrou. Mas você não tem a manutenção? Não tem? Antes de você viajar, não é recomendado que você vá, faça uma revisão no teu carro? Mesmo que ele seja, meu carro é 2008, é novinho, mas tem desgaste. Enquanto ele não está dando problema, você não sente nada. É aquela falha de vez em quando. Não, mas ele vai embora, vai. Vai chegar a hora que ele vai parar. Você não vai conseguir mais viajar. E isso é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, sem doença e com doença. Ou seja, sem patologia e com patologia. Depende única e exclusivamente de nós. Se eu quiser transgredir aqui, eu vou transgredir. Isso, dentro, a gente fala da medicina preventiva, onde você vai prevenir o aparecimento das doenças. Dentro da doutrina, o que eu estou falando isso aí? Por quê? O que tem a ver a nossa doutrina, a doutrina espírita com tudo isso aqui? Tem muito a ver. Quer ver? Vamos colocar aqui. Deus. Família. Trabalho. Este triângulo epidemiológico nós temos que ter no nosso dia a dia. Quanto mais eu estiver afastado de Deus, mais problema eu vou ter aqui. Mas não tem dúvida. Quanto mais ocioso eu for, mais problema eu vou ter aqui. Quanto menos valor eu der para minha família, vai chegar numa fase que você não vai sentir problema nenhum, os outros que estão do teu lado vai começar a sentir. Aí você vai começar a ter o quê? As mesmas doenças disso aqui, mais estresse, depressão, e aí vai. Quem mais? Que a gente poderia colocar aqui?
angústia, medo. E aí vamos lá. A angústia, né? O depressivo está com tudo isso aqui. Ó. Tá? Medo. Enquanto isso não está interferindo no teu dia a dia, você não está nem aí para isso aqui, para esse equilíbrio. É por isso que esse trabalho que a doutrina faz, com a própria evangelização, que é o que está sendo feito ali, você está fazendo o quê? Isso é uma coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Independente de que religião que a gente tome, nós temos que ter Deus acima de tudo. O ateu, o indivíduo que não tem nada disso aqui, você acha que ele está bem no trabalho, que ele está bem com a família? De maneira alguma. O indivíduo que não tem religião, como é que ele vai dar valor à família e ao trabalho? Ele vai ser sempre, um desempregado. Ele não acredita. Acima de tudo, o nosso trabalho, nós não temos que agradecer a todo dia que a gente levanta, nós não temos que no nosso trabalho agradecer o nosso trabalho, agradecer a nossa família, agradecer o dia. Isso é o equilíbrio que nós temos que ter. Quando nós tivermos um desses daqui fora do eixo, aqui vai chegar. E às vezes chega nessa fase, é a fase que o indivíduo está tomando. Ele toma diazepam, clonazepam, lorazepam, os pan da vida, né? Os ina, tem as amitriptilina, sertralina, tudo, toma de tudo. Porque ele está vendo que alguma coisa está errada na vida dele. E não é o remédio que vai curá-lo, é ele mesmo. É ele que tem que começar a se corrigir aqui. Agora, a gente sempre fala, tem pessoas que vai à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, resolve o problema da mesma forma. Se o cara vai, segunda ele vem aqui, terça ele vai lá, quarta-feira ele vai numa outra casa espírita, ele vai tomar passe, é o chamado papa-passe. Ele vai papar o passe, né? Resolve alguma coisa, se não entra dentro dele ainda. E tem outros que colocam bombas e vai brigar, achando que vai chegar mais perto de Deus. Isso é o fanatismo. O fanatismo religioso, da mesma forma que o fanatismo ao trabalho é prejudicial. Nós não falamos que é o equilíbrio? Equilíbrio, tem que ter equilíbrio em tudo. Eu não posso só me dedicar a Deus, esquecer minha família e o meu sustento. Quem é que vai trabalhar e corrigir? Quem é que vai colocar o leite para os barrigudinhos? Quem? Se não for eu. Esperar o Lula dar? O Lula já deu bastante lá para o Nordeste, mas aqui não está sendo mais fácil não. Então, gente, depende. Tem gente que só pensa, minha família, acabou. É o que mais importante existe na face da terra. Fica o dia inteiro cuidando da mulher e das crianças dentro de casa. Quem é que vai colocar alimento para eles? Ele tem que trabalhar. Senão não completa o ciclo. Agora, se nós tivermos a devido respeito, o devido peso à minha família, o devido peso ao meu trabalho e o devido peso ao Deus. Não adianta eu ser fanático numa coisa só. Não adianta eu ser muito família, menos trabalho, menos Deus. Não adianta. Não é uma coisa que nós falamos aqui, ó. Aqui vai para lá e vem para cá. Então, gente, olha que triângulo bonito. Nós falamos o agente, hospedeiro e o meio, lá na medicina do trabalho.
para evitar a surdez, evitar o AVC, evitar o derrame e tudo mais. Agora nós estamos falando da família, do trabalho e de Deus. Para falar isso aqui, ó, falar de Deus, quem somos nós para falar? Mas acima de tudo que nós temos na nossa vida, Ele é o responsável por tudo isso. É a minha fé. A minha fé em Deus faz com que eu supere todos os obstáculos que vão ser colocados na minha frente. Se eu estou com um problema, e todos nós temos, ou será que a vida é? Ninguém tem problema nenhum. Se ninguém tem problema, está vivendo no mundo errado. E aqui nós somos um mundo de prova e de expiações. Então nós temos que passar. Às vezes o mesmo problema, para mim, eu dou uma importância muito grande. Para o outro, o Carlos, o problema é desse tamanhozinho. Ele resolve com mais facilidade. Mas por que esse é o mesmo problema? É o modo de nós encararmos a realidade da vida. É o modo como eu encaro o problema que me apresenta. Não tem gente que se desespera quando perde o emprego? Principalmente eu mesmo, eu tinha um emprego de 18 anos numa multinacional. De repente ela fechou as portas. E eu fui a ver navios. Demorou mais ou menos uns 6 meses para me reequilibrar de novo. Até eu entender que aquela firma já não existia mais. E se eu não tiver pé no chão, eu vou me desequilibrar. Eu vou entrar no quê? Depressão, angústia, medo, estresse. E eu vou deixar de produzir. Mas e peraí, quer dizer que só existia aquilo lá na vida? Não existe mais trabalho? Existe. Então, se nós perdemos um trabalho, vamos em busca de outro. Vamos fazer aquilo que nós gostamos, porque aquele que faz do trabalho dele uma obrigação, não, eu sou obrigado a ir lá, eu não gosto daquilo lá, é péssimo. Vocês já entraram, eu tenho até um exemplo, que um dia eu saí de casa e eu precisava de comprar um plugzinho, que o meu coisa era de 2, e eu precisava daquele de 3 bocas. Passei numa loja, bom dia, ninguém respondeu nada. O senhor tem esse plug assim, o cara falou, não tenho não. Eu falei, nossa senhora. Imagina como é que vai ser às 6 horas da tarde para esse indivíduo. Como é que ele vai passar o dia dele? Problemas todos nós temos. Todos nós temos. Às vezes, nós temos que fazer o quê? Lembra, acho que foi outro dia um cara que falou aqui, uma aposentada, não tinha nada o que fazer, ela assinou um jornal e lia todos os dias os mortos e fazia uma prece para os mortos. Olha que beleza. Descobriu alguma coisa. Descobriu. Não posso, eu não consigo fazer nada. Consegue, não é a idade que vai te falar que você não pode. Se você não está contente com o teu trabalho, mude do trabalho. Passa para um trabalho que é gratificante para você. Porque quem vai passar mal é você. Eu vou entrar lá e encontrar de novo com esse cara? Não. Ele perdeu. Ele que perdeu. Quantos lugares tem semelhante ao que ele trabalha? Da mesma forma, se nós formos entrar numa qualquer loja de confecções, e não é bem atendida, o que nós fazemos? Nunca mais voltamos. Então, coitado do indivíduo que trabalha descontente. Trabalha sem ter vontade de trabalhar. Ele vai produzir? Não vai. Imagine como é que ele vai estar no final do dia. Estressado. Por isso que a gente sempre fala, provável origem das doenças, tanto do triângulo epidemiológico, como esse triângulo aqui, ó. Nós temos que ter esse equilíbrio em casa, no trabalho e com Deus.
Porque se nós não estivermos esse equilíbrio, nós vamos estar o quê? Patologicamente comprometidos. Nós vamos entrar para o período patogênico. E esse período patogênico é o período das doenças. Por que que quando a gente está deprimido, está com o estado emocional abalado, nós estamos mais facilmente vamos adquirir doenças? Porque o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele trabalha diretamente proporcional com o nosso sistema emocional. Se o meu sistema emocional está abalado, o meu sistema imunológico está abalado. A todo instante, isso eu acho que eu já falei, não sei se foi no grupo de estudo, nós estamos fabricando células cancerígenas. A todo instante. Todo instante. Todos nós estamos fabricando. Só que o nosso sistema imunológico reconhece essa célula com os nossos linfócitos, que não interessa, vai lá e destrói. O sistema imunológico está de orelha em pé. Ele só está aqui, ó, observando. Ah, fabricou lá, eu vou lá e mato, destruo. Quando você está invigilante, o teu sistema imunológico passa a não reconhecer as células cancerígenas. Então, quando você vai desconfiar, elas se reproduzem numa progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, e aí vai. E aí vai. Quando eu vou desconfiar, já tem milhões de células. Milhões. Cabe então o quê? Ah, mas isso aí é um quadro depressivo, isso aí passa. Não, tem que fazer o tratamento. Médico não pode afastar. E o problema, corrigir. Aqui. Onde que está o problema? Está aqui. Pode ter certeza. Em algum lugar vai estar. Porque se eu estiver equilibrado emocionalmente, eu vou estar bem com a minha família, eu vou estar bem no meu trabalho, eu vou estar bem com Deus. Se eu estiver desequilibrado emocionalmente, eu não estou bem com a minha família. Não estou. Não adianta. E isso, faça as pazes logo aqui em casa. É aqui que você tem que começar a corrigir. Porque senão o teu trabalho vai começar a interferir no teu trabalho. E aqui você nem acredita mais. Porque quando a coisa, como diz, a coisa está feia, né? Parece que nada dá certo aqui. Nada. É uma incompreensão dos filhos, é uma incompreensão do marido, é uma incompreensão de quem vive com a gente. O que nós temos que fazer? Pedir aqui em cima ajuda, auxílio. Ele nos dá, ele nos remete a isso. E pedir ajuda para nós também, porque às vezes somos nós que estamos enxergando de uma forma. E às vezes não é do jeito que a gente enxerga. E nós, como não damos o braço a torcer, tem que ser do jeito que eu quero. Vou sofrer. Vou sofrer muito. E vou fazer os outros sofrerem também. Adianta ser turrão, espanholzão? Adianta? Se fosse resolver o problema, tudo bem, mas não resolve. Só atrapalha. Você acha que o chefe teu vai gostar de você ser uma pessoa intransigente? Tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu faço. É uma adaptação que nós temos que ter ao nosso trabalho. Aceitar as coisas como elas são e não do jeito que nós queremos que elas sejam. Pedir auxílio ao nosso anjo, ao nosso espírito protetor. Ah, mas eu não acredito em Deus. Espera aí. Qual é a tua... Por que você veio fazer aqui na Terra? É o que a gente sempre tem que perguntar. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou? Faça essas 3 perguntas que a gente vai
começar a agradecer aqui, ó. Agradecer a encarnação. Porque tem 3 vezes mais gente lá em cima querendo encarnar e nós estamos aqui no bem bom. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade que nos foi dada. E essa oportunidade que nos foi dada, às vezes, não vai ser dado mais. Será que eu vou vir aqui quantas vezes eu quero? Então, gente, olha, a coisa é tão simples e nós complicamos tanto a coisa, que o equilíbrio depende de quem aqui? Depende de quem aqui? Depende do centro onde eu frequento? Depende do trabalho onde eu estou? Depende da minha família? Existe uma dependência total. Mas depende principalmente de mim. Eu é que tenho que dar uma modificada. Eu estou no centro disso aqui, ó. Eu sofro a influência daqui, daqui, daqui. Se eu chegar no trabalho e levar muito trabalho para casa, não dá muita importância, não, mas meu trabalho é demais, e não sei o que tem que chegar final de semana, não tem lazer nenhum, não, eu tenho que resolver uns negócios, vai no computador e fica sábado, domingo, segunda-feira ele está de novo para o trabalho, e a coisa continua do mesmo jeito. Ele não passou, não resolveu muita coisa, vai continuar do mesmo jeito. A importância que nós temos que dar para as coisas é relativa. E aquele que dá muita importância ao trabalho, pode ter certeza, esquece da família. E esquece de Deus. Ah, mas não é fácil ser tão equilibrado assim. Realmente não é. Mas nós estamos aqui num mundo de intensa felicidade, felicidade relativa. Nós não vamos conseguir chegar a ela aqui ainda nessa terra. Nós vamos ter momentos de felicidade. E a felicidade para o cego, o que é? Enxergar. Para o mudo, o que é? Falar. Vocês estão vendo que a felicidade é diferente para cada um de nós. Então, gente, eu gostaria que vocês... Hoje vai ser bem curtinho, não vai ser tão... Mas é mais ou menos isso que a gente gostaria de passar para vocês. Que o nosso mundo, a nossa encarnação, ela é feita de acordo com o que nós pensamos. Nós é que conduzimos a nossa encarnação para o bem ou para o mal. Isso é o chamado livre-arbítrio. Ou seja, tem um anjinho falando sim e tem um diabinho falando não. Cabe a cada um de nós ouvir mais o lado negativo ou o lado positivo. Ah, mas outro dia também veio um rapaz aqui, né? Ele falou assim, mas não fui eu que traí minha esposa, foi meu obsessor. Foi meu obsessor, ele é que quis, ele é que ficou aqui, ó, me buzinando do lado errado e me fez eu trair minha esposa. Ah, o obsessor. E nós temos um péssimo costume, né, de colocar a culpa nos outros, e principalmente naquele que é invisível. Aquele então é que... E o processo obsessivo nada mais é energias negativas que eu sintonizo com eles lá em cima. Se eu for emitir energia positiva, se eu tiver equilíbrio emocional, eu tenho energia positiva. Se eu tiver desequilíbrio, se eu for desequilibrado, energia negativa. Então essa energia negativa, o que acontece? É sintonia. O meu dialzinho, né, meu botãozinho, vai sintonizar aqui, não vai passar desse forro aqui. E se eu tiver uma sintonia muito mais alta, eu não vou sintonizar o baixo astral. Então, o processo obsessivo depende muito, mas muito de nós, de cada um de nós.
da nossa sintonia, do nosso poder vibratório, do nosso encontro com Ele aqui, ó. Deste equilíbrio que a gente fala. Como é que eu estou vivendo? Como é que está na minha casa? Como é que está no meu trabalho? E como é que eu estou com Deus? Vocês já viram o cara descrente? O cara que já sofreu uma decepção? Ele não quer nem saber disso aqui, ó. Você vai encontrar ele aqui. Resolve remédio para depressão, para estresse, para angústia? Resolve. O remédio vai auxiliá-lo para que ele comece a voltar lá e comece a corrigir o problema. Porque a raiz do problema está aqui. Aqui é um sintoma da coisa. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar sempre depressivos. Nós vamos estar sempre estressados. E tem gente que às vezes a gente conversa, fala, a vida não merece ser vivida. Esse é o pior. E a tendência é o suicídio. O cara que não gosta mais da vida, que não tem sentido a vida para ele. Se você for ver, todos os suicídios, desequilíbrio aqui, ó. Aqui. O problema está aqui. E ali é o sintoma. Se passar desequilibrado por esta vida, você vai chegar num ponto onde não tem mais sentido a sua vida. Realmente. Acabou. Para quê? Viver mais. Você não dá valor a esta vida, você não dá valor a Deus, a tua família, ao teu trabalho. Então, gente, que sirva de exemplo para todos nós essa pequena contribuição. Mas quando eu falei provável origem das doenças, realmente é aqui. É esse triângulo epidemiológico que nós temos que ter na nossa vida. É o nosso equilíbrio emocional que nós temos que ter. Porque quanto mais desequilibrado eu for aqui, mais problema eu vou ter ao final da minha carreira. Se a nossa expectativa de vida chegou aos 70, eu vou aos 50. Sem dúvida, porque eu sofro muito de lá até aqui. Cabe aqui o tratamento médico? Sim, eu já falei aqui. Também o tratamento espiritual? Sim, é importante. O passe, a conversa, a água fluidificada, o evangelho no lar, a modificação, minha modificação interna, é chamada reforma íntima. Como é difícil fazer essa reforma íntima. Que é muito falado, não, eu vou mudar. E aquele que, de repente, o cara é de uma forma, na outra semana, não, eu sou totalmente diferente. Pé na frente e um atrás. Não é. Ninguém modifica-se de um dia para o outro. Não é fácil. Não é fácil. Mas cabe o quê? Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Entendendo que ele está tentando modificar as más tendências. Esse sim você se reconhece como verdadeiro espírita. Aquele que tenta vencer as más tendências. Então que cada um de nós tenhamos sempre em mente que o trabalho nosso, apesar de ser um trabalho às vezes não tão entre aspas, dignificante, mas o trabalho é importante na nossa vida. Para cuidarmos da nossa família e agradecermos a essa família e esse trabalho a Deus. Então que cada um de nós tenhamos sempre em mente que este triângulo faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia. Se eu der muita importância aqui, me falta aqui, me falta aqui. Equilíbrio, sem doença. Mente sã em corpo sã. Se a mente está boa, o corpo vai estar bom.
E o corpo estando bom, os pensamentos são livres de qualquer influência negativa do baixo astral. Então, se eu estou negativamente aqui, alguma coisa está me acontecendo aqui, fatalmente eu vou estar com um problema aqui. Então, cabe a cada um de nós a procura do tratamento adequado. Queira ele seja num centro espírita, queira ele seja em qualquer casa religiosa, desde que faça tudo junto. Não abandone o tratamento médico. Não abandone. Não abandone. E nós já vimos um exemplo. Para de tomar tudo isso aí, que em 5 sessões aqui você vai... Na outra o cara suicidou-se. E aí? Você pode fazer isso? Não. Quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós dentro da doutrina espírita? Que capacidade que eu tenho? Eu não sou Deus. Eu não sou. Quem pode fazer isso? Deus. Nós estamos aqui, nós somos... Se Chico Xavier falou que ele era um cisco, o que nós somos? Então, que cada um de nós tenhamos sempre em mente que, de acordo com os postulados da doutrina espírita, essa doutrina espírita nos dá força, nos dá alento para que a gente consiga esse equilíbrio. Em conseguindo esse equilíbrio, eu vou estar muito bem comigo, com aqueles que estão em minha volta e vou estar bem com Deus. Muita paz a todos e muito obrigado pela presença e desculpe por seja no improviso aí, tá?